Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nesse novo ano. Porque disse que o Brasil só começa a trabalhar depois do Carnaval, então nessa quarta-feira de cinzas vamos falar de tudo de Marília Atlético Clube, vamos falar de Liga dos Campeões da Europa e vamos falar também de Libertadores da América. Hoje o MAC está recheado de informações e quem traz o destaque é o Diabinho, Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Como o Ronaldo disse, muitas informações do MAC, inclusive do novo camisa 9 do Alves Celeste, né? Tem camisa 9 já? Tem camisa 9. E o nome dele é Lucas Lima. Opa! E não é o marilhense Lucas Lima que atua no Palmeiras não, tá, gente? É o Lucas Lima, centroavante, jogador que estava no Grêmio Anápolis, disputando agora o Campeonato Goiano, rescindiu um contrato recentemente e que no ano passado foi o 4º artilheiro geral da Bezinha, dessa mesma divisão que o MAC irá disputar, com 10 gols pelo São José. Foi um jogador comandado pelo técnico Ricardo Costa, né, no time do Vale do Paraíba, que chegou até a semifinal. Então o jogador já está certo com o MAC. Falei agora há pouco com o novo reforço do Marília por telefone, está em Guaratinguetá. Se apresentaria amanhã, né, na reapresentação do elenco pós-carnaval, mas aí por conta de alguns problemas particulares, ele combinou com a diretoria do MAC para chegar apenas na próxima segunda-feira. Então, Lucas Lima é o nome do novo camisa 9 do Marília, vem aí como uma das principais contratações para a temporada. No último bloco do programa a gente vai falar muito sobre essa contratação, inclusive mostrar algumas imagens do Lucas Lima, né, o goleador, né, o novo camisa 9 do Alves Celeste. Vamos trazer muitas informações. Ele que começou o futebol, Ronaldo, no futsal. E depois, em 2017, foi chamado pelo Mantiqueira de Guaratinguetá para jogar a Bezinha, onde conquistou o acesso lá. Então, a gente vai trazer todas as informações sobre o novo artilheiro do Marília, né, o camisa 9 Alves Celeste, que vai ser aí o responsável, a gente espera, né, que seja o responsável pelos gols do Marília. Ele, inclusive, Ronaldo, esteve no ano passado, jogou pelo Mantiqueira também a Série A3 do Campeonato Paulista, e esteve naquele jogo fatídico no Bento de Abreu pela segunda rodada, que o MAC perdeu do Mantiqueira por 1-0. Ele não marcou o gol, mas esteve como titular naquela partida, né? Que a gente infelizmente se lembra muito bem, né? Então a gente vai falar muito sobre esse reforço do Marília e, é claro, também trazendo informações, já que a reapresentação acontece amanhã. E um outro assunto também que tomou conta do final de semana, reunião do Conselho Deliberativo. Se já não bastasse 2 grandes assuntos em relação a tempo de mandato do novo presidente, né, que agora será de 3 anos, de acordo com o novo estatuto, e também com a eleição de 6 novos membros titulares do Conselho Deliberativo, a maior informação, acho que de todas, da reunião do Conselho Deliberativo foi que o presidente do clube, Antônio Carlos Sojinha, fez um pedido para antecipação das eleições, né, da eleição presidencial do clube, que aconteceria somente entre outubro e novembro de 2020. Ele pediu antecipação para o dia 12 de abril agora, né, com mais de um ano aí de antecipação, quase um ano e meio de antecipação. Sojinha pediu então essa eleição presidencial, claro, já dando, né, deixou óbvio que vai deixar o comando do clube, e uma data simbólica, 12 de abril, dia do aniversário do Marília Atlético Clube, aniversário de 77 anos. Então, o MAC vai ter um novo presidente a partir do dia 12 de abril, provavelmente o Eduardo Nascimento, que hoje é o diretor-geral de futebol e quem comanda o departamento de futebol profissional do Alves Celeste, e, por isso, novidades muitas em relação ao nosso MAC. Vamos falar muito sobre esse assunto. Deixa eu só destacar a Liga dos Campeões da Europa, que estamos tendo 2 partidas agora, definindo mais 2 para semifinais já, né, Jorge? Quartas de final. Quartas de final. O PSG está perdendo em casa para o Manchester United por 2-1, mesmo com esse placar está classificando por ter feito esse gol, né? Porque quando jogou lá em Manchester, o PSG ganhou de 2-0. No outro jogo, o Porto e Roma empatam em 1-1. Como o Roma ganhou em Roma por 2-1, o Porto está ficando de fora e a Roma está avançando.
Lembrando que ontem o time do Real Madrid foi goleado pelo PSG, não, pelo PSV, né? Não, pelo Ajax. Ajax, outro time da Holanda. Outro time da Holanda. E com isso ficou fora da sequência do campeonato importante, o mais importante da Europa. E nessa partida que foi goleado por 4-1, a baixa foi o jogador brasileiro, o Vinícius Júnior, que sofreu uma contusão relativamente séria e, segundo informou hoje o próprio Real Madrid, ele teve uma ruptura do ligamento na articulação do tornozelo direito, né? E o prazo aí, segundo o jornal AS, que é o principal jornal esportivo da Espanha, ele deverá ficar de fora do time do Real Madrid pelo menos nos próximos 2 meses. E com isso fora da seleção brasileira também, né? Que vai jogar no dia 23 e 26, 2 amistosos, né? Contra Panamá em Portugal e depois a República Tcheca na República Tcheca. Com isso surge a possibilidade aí para um outro atacante de lado, né? Talvez o Dudu do Palmeiras possa ganhar uma oportunidade ou até mesmo o Tite traga de volta o William do Chelsea, né? Talvez sejam os 2 nomes mais cotados de momento, até porque o Neymar também está machucado e o Douglas Costa também, que poderiam ocupar essa vaga. Bom, sobre o jogo do Real Madrid, rapidinho, Ronaldo, eu assisti ontem. Não me surpreendeu a eliminação. Você fala, mas Jorge, como assim não te surpreendeu? Não me surpreendeu porque o Real Madrid já vem tendo maus resultados ao longo da temporada, inclusive em casa. Perdeu para Getafe, Alavés. Não foi só o fato de você ter perdido para o Barcelona, que eu acho que não é uma tragédia. É ruim para um clássico, mas não é uma tragédia. Agora você perder para Getafe, Alavés, vários times pequenos na Espanha, perder em casa, realmente já dava sinais de que seria uma temporada bastante desastrosa. Em uma semana o Real Madrid está fora de tudo. Está fora da semifinal da Copa do Rei, perdeu para o Barcelona, depois fez o clássico novamente em Madrid, pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona ganhou, abriu 12 pontos de vantagem, está praticamente decretado que o Real Madrid não será campeão espanhol, e agora a eliminação para o Ajax, que fez um bom jogo. A gente fala só da atuação ruim do Real Madrid, mas o Ajax fez um jogo fantástico, foi para cima, parecia que estava jogando em casa. Não ficou só atrás da linha da bola, esperando o contra-ataque. Tanto que em 15 minutos já vencia o Real Madrid por 2-0. Destaque para a atuação do brasileiro David Neres, né, o ex-jogador do São Paulo, mas talvez o grande nome da partida seja o croata Tadić, acho que esse é o nome dele, que fez o primeiro gol e fez uma assistência belíssima para o David Neres, foi talvez o melhor jogador em campo. Então acho que não tem muito que o Real Madrid reclamar ou dizer que jogou mal. O Ajax fez uma partida brilhante. É claro que isso já mostra que para a temporada que vem o Real Madrid deve fazer uma boa reformulação no elenco de jogadores que já foram pelo menos tricampeões aí da Liga dos Campeões. Eu acho que já saturou um pouco. Eu acho que não é o fato só de não ter mais o Cristiano Ronaldo. Eu acho que outras situações também de desgaste e acomodação fazem parte também do cotidiano desses jogadores. Deixa eu fazer um parâmetro. Claro que a distância enorme do que eu vou falar, Jorge, mas vou fazer um paralelo ao que está acontecendo com o Real, que não consegue ganhar e nem dentro de casa, com o São Paulo, né? É fase, né? A turma fala, não, é fase, logo a fase passa. Que fase é essa, afinal de contas? O Real Madrid é uma fase, né? É um time que até meio do ano passado foi campeão da Liga dos Campeões, né? Agora o São Paulo já é vários anos, né? Então tem uma diferença bem grande aí na comparação com os dois em termos de momento. Não estou falando em termos de título, não estou falando de título, estou falando de ganhar jogo mesmo, jogo teoricamente fácil. É inexplicável, né? No caso do Real Madrid, mesmo que houvesse uma acomodação, o nível técnico ainda é muito maior em relação a Alavés, a Getafe, né? Diferentemente no futebol brasileiro, que mesmo São Paulo tendo mais dinheiro, por exemplo, do que um Guarani, de que um Ituano, a diferença técnica ela não é tão gritante assim. Então tá certo, então tá explicado. Libertadores da América, hoje teremos alguns brasileiros em campo. O Internacional vai até o Chile enfrentar o Palestino. Poderia ter sido um clássico entre São Paulo e Inter hoje, se o São Paulo tivesse passado. Sim, né? Na primeira rodada. Porque esse seria o adversário. Outro time brasileiro que joga hoje é o Atlético Mineiro, que pega o Cerro Porteño em casa. Teremos também o Palmeiras jogando contra o Júnior Barranquilla na Colômbia, jogo da TV.
e o Grêmio indo até a Argentina enfrentar o Rosário Central. Ontem o Flamengo acabou batendo o San José da Bolívia, né, na altitude, 1-0. Claro que o maior adversário foi a altitude de 3.700 metros. O time boliviano é muito fraco. Tentava chutar de qualquer maneira para tentar fazer um gol. Diego Alves foi um dos grandes, foi talvez o grande nome do Flamengo, né? Que teve envolvido naquela polêmica com o Dorival Júnior no ano passado. Fechou o gol e o Flamengo conseguiu um gol com o Gabriel, né? O Gabigol, com uma jogada que saiu do Bruno Henrique, 2 ex-santistas, né? Então o Flamengo larga bem. O Atlético Paranaense acabou perdendo, né, para o Tolima, lá na Colômbia, por 1-0. Fala esse nome que o corintiano já arrepia, Jorge. Como daqui a uns anos, Talheres também já arrepia para o torcedor do São Paulo, né? E o Tolima venceu o Atlético Paranaense por 1-0 na estreia, né? Foi o Atlético Paranaense que está jogando com o time sub-23 do Campeonato Paranaense, fez toda uma preparação para estar agora na Libertadores da América, né? E não estreou com vitória, né? Perdendo, mas tem chances aí muito boas ainda de classificação. Jorge, tem gol importante na Liga dos Campeões da Europa. O Porto acaba de fazer 2-1 em cima do Roma, o mesmo placar. Provavelmente teremos aí prorrogação e, se permanecer o empate, teremos pênaltis. Permanecendo isso, teremos então a prorrogação e as penalidades. E o PSG ainda continua, está perdendo por 2-1, mas está classificando por conta desse gol marcado, né? Que coisa, né? O PSG que venceu na Inglaterra por 2-0, bom, está classificado, de repente está numa situação preocupante, porque se tomar 3-1, o Manchester classifica. Sim. Pela questão de ter feito mais gols fora de casa, exatamente. Uhum. Eventualmente o PSG passando, Jorge, é o favorito para a conquista desse título? Um dos favoritos. Eu acho que o Barcelona, que vai jogar ainda, eu acredito que não tem a mesma decepção do Real Madrid, deve avançar. Empatou 0-0 o primeiro jogo com o Lyon na França, vai jogar agora em casa, né? Eu acredito que vai passar. Eu acho que você tem Manchester City, né, que também é outro time que não deve ficar de fora, ganhou já do Schalke na Alemanha por 2-1. O próprio Tottenham, eu acho que não tem um super time. Eu acho que o Real Madrid, que talvez seria essa potência, mesmo sem o Cristiano Ronaldo, já está eliminado. Eu acho que podemos ter um campeão diferente, não inédito. Inédito seria, por exemplo, o Manchester City ou o PSG. Né? Mas eu acho que podemos ter um campeão diferente aí, que há alguns anos já não conquista. Eu acho que ainda não desponta ninguém como grande favorito. Você tem os favoritos, mas não o grande, pelo menos nesse momento o PSG pode vir a ser um deles. Tá certo. Tá aí, portanto, que teremos outros jogos que serão realizados quando, Jorge? Na próxima semana. Aí na terça e na quarta da próxima semana encerra-se essa fase de oitavas de final, os jogos de volta. Aí conheceremos todos os times que irão para as quartas e aí novamente um sorteio para definir os confrontos. Lembrando que os próximos jogos, Manchester City contra o Schalke 04. No primeiro jogo, Manchester ganhou por 3-2. A Juventus do Cristiano Ronaldo perdeu de 2-0 do Atlético de Madrid. Lá em Madrid vai ter dificuldade. Barcelona e Lyon empataram em 0-0 na França. E o Bayern de Munique enfrenta o Liverpool também, empate de 1-1, né? Lembrando... 0-0 foi, viu? Desculpa, 0-0. Lembrando que ontem, além desse jogo, tivemos o Tottenham passando para a próxima fase. Bateu o Borussia Dortmund por 1-0 mesmo, jogando fora de casa. Já havia ganho de 3-0. O Tottenham era já favas contadas aí para a classificação pela boa diferença que fez na primeira partida. Tá certo. Nós vamos encaminhando para o primeiro intervalo comercial. Você quer dar uns alôs? Vamos mandar uns abraços aqui. O nosso amigo Matheus da Sana tá dizendo boa noite. Ele falou assim, caraca, Lucas Lima jogou muito ano passado, né? No caso, o novo reforço do Marília, que a gente anunciou aqui em primeira mão. E vamos falar tudo sobre o novo reforço do Marília, o camisa 9, para essa temporada na Bezinha, né? Que vem para ser o titular da posição. O Adriano Silvestre está dando boa noite aqui. Também o Raimundo Giroto, obrigado Giroto. O Alonso Machado, o Nivaldo de Souza, Wilson Gino, Dr. Fábio Vilaça Guimarães Filho. E só para destacar também, Ronaldo. Vinícius Ferreira também, viu, Jorge? Só para destacar aqui também, né? Vamos ter um jogo hoje,
se eu não me engano, às 8 da noite, pela Copa do Brasil, o misto do Mato Grosso contra a Chapecoense, e só quem vai estar em campo pelo misto do Mato Grosso, lá na Arena Cuiabá, é o mariliense Alan Júnior, que jogou no MAC, né, filho do árbitro do Verde, né, conhecido aqui na cidade. O Alan Júnior vai estar nessa partida com o misto do Mato Grosso, enfrentando a Chapecoense logo mais, só para fazer um registro aqui em relação ao mariliense. Já aproveitar e mandar um grande abraço para meu amigo Gilberto Trindade, santista, que também é amigo do tio do Alan Júnior. Obrigado, Gilberto, um grande abraço. E aí a família do Alan Júnior, que ele tenha sucesso no misto do Mato Grosso. Tá certo. O João Miguel Chaves está querendo saber sobre o Carnaval, só para dizer para ele que a Mangueira foi campeã, né? Foi campeã agora há pouquinho lá no Rio de Janeiro, tá certo? Obrigado, viu? O programa Com a Bola Toda vai para o intervalo comercial. Voltamos já com as informações do Marília Atlético Clube. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal, indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e agora falaremos sobre Marília Atlético Clube, que teve já de uma semana para cá bastante agitada. Falaremos também de contratação que o Marília fez, enfim. Todas essas novidades quem traz é o Jorge Luiz. Pois não, Jorge? Bom, Ronaldo, daqui a pouco no último bloco, né, a gente vai falar sobre o novo reforço do Marília, o novo camisa 9, o atacante Lucas Lima, né? Não é o que está jogando no Palmeiras, até porque ele nem é atacante, né? Apesar de ser mariliense.
Mas é o Lucas Lima que o ano passado defendeu São José na Bezinha, mesma divisão que o MAC vai disputar, e foi o 4º artilheiro geral da competição, com 10 gols marcados, né? E foi comandado pelo técnico Ricardo Costa. Então isso viabilizou aí a negociação, mas isso fica para o último bloco. Nesse segundo bloco, a gente vai destacar a reunião do Conselho Deliberativo, que foi realizada no último sábado de Carnaval, na Secretaria do Estádio Bento de Abreu, e o principal assunto acabou sendo uma surpresa, né, praticamente para todos, que foi o presidente do clube, o Antônio Carlos Sojinha, pedindo a antecipação da eleição para presidente, né, do clube, para o próximo dia 12 de abril. Pelo estatuto, a eleição, né, o mandato do Sojinha, ele iria até dezembro de 2020. Então a eleição tinha que acontecer entre outubro e novembro do próximo ano. Só que ele pediu essa antecipação, quase um ano e meio, né? Antes pediu essa antecipação para o dia 12, não quis, disse que, olha, estava desgastado, a questão de saúde, né? Ele teve o ano passado, em setembro do ano passado, a retirada de um tumor da cabeça, até por conta também de seus afazeres lá em São Paulo, né? Ele administra os bens. Ele era muito cobrado por conta disso. Sim, né? Muito cobrado, administra os bens do seu Mário Teixeira, que é o proprietário do Grupo Audax lá, né? Apesar de não estar ligado diretamente ao futebol, ele administra os bens particulares do seu Mário Teixeira. E é claro também, apesar de ele não ter entrado nesse assunto, não quis falar sobre isso, né? Da questão do seu nome ter sido citado na questão da Lava Jato, né? Em que ele teria... o presidente da OAS, o Léo Ribeiro, o ex-presidente, teria citado que o Sojinha teria recebido propina, né, para o Partido dos Trabalhadores, o PT, para pagar, aí recebeu cerca de R$2,5 milhões de reais, R$1 milhão para pagar a renúncia do ex-prefeito Mário Bulgarelli, isso em 2011, né, e também para R$1,5 milhão para injetar na campanha do ex-prefeito também, Tiziano Toffoli. Então ele não quis se manifestar sobre esse assunto, mas... são esses os motivos aí que culminaram na antecipação desse pedido de eleição. E é claro, ele mesmo pedindo antecipação, Ronaldo, se ele quisesse, ele podia se candidatar, mesmo pedindo antecipação, mas ele já disse, olha, não vou me candidatar, vou passar o bastão adiante. Falou, tem pessoas novas querendo pegar o clube, então não vou atrapalhar, mas continuarei no Conselho Deliberativo. Foi tudo que disse o Sojinha. Antes de eu chamar o Crisão, você quer falar alguma coisa, Ronaldo? Não, era inevitável a eventual saída do Sojinha, né? Muito falava-se numa possível renúncia que poderia até acontecer nessa reunião. Isso, mas não né? Aconteceu renúncia, tá? Só para deixar bem claro. Exatamente. Não houve renúncia, ele só pediu essa antecipação para que seja feita novas eleições, e está definido para o período, se vai ser de 3, 4 anos, Jorge, ou não? Então, o Crisão vai explicar até na matéria, eu vou chamar o Crisão, mas só para destacar que o Sojinha, ele pediu então essa antecipação, e ele segue como presidente do clube até o dia 12 de abril. A partir do dia 12, a reunião vai, inclusive dia 12, uma data extremamente simbólica, né? Aniversário de 77 anos de fundação do MAC. Além disso, 2 dias antes da estreia do MAC no Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Então, já nessa data, além da comemoração do aniversário, conheceremos o novo presidente, que vai assumir o comando do dia 12, então, em diante. Mas para explicar esse pedido de antecipação de eleição, como vai funcionar o processo eleitoral, a gente entrevistou o presidente do Conselho Deliberativo, o Cristiano Gonçalves, né, o advogado mais conhecido como Crisão, e ele fala, então, se esse pedido do Sojinha também o surpreendeu ou não, e ele fala sobre esse processo eleitoral, como vai funcionar, então, para definição do novo presidente do clube. Acompanhe a entrevista aí. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, telespectadores do Bola Toda. Foi assim, eu entendo que não foi muita surpresa por parte do Sojinha, considerando o tratamento, a recuperação médica que ele vem tendo desde que fez aquela cirurgia, e pela ocupação profissional que ele tem, né, Jorge, fora daqui de Marília, né? E a pedido de antecipação pelo presidente, eu recepciono como uma renúncia implícita, né, do mandato.
mas nós temos que sempre prezar pela continuidade do Marília Atlético Clube, né? Então, o estatuto atual não tem muita previsão numa situação como essa, então a gente tem que readequar, sempre prezando pelo andamento das atividades do clube, né? E pela transparência dos atos, né? Então ficou decidido que vai ser feita uma reunião, uma eleição a presidente do clube no dia 12 de abril, exatamente no aniversário do Marília Atlético Clube, né? E uma sexta-feira, excepcionalmente, até mesmo para comemorar a data, né? Então celebrada pelo nosso clube, nosso amado Marília Atlético Clube. As chapas, será publicado o edital até 10 dias antes do dia 12, né, para convocar os atuais sócios contribuintes, protocolar uma chapa até 24 horas antes da data da eleição, né? E então, Jorge, quem são as pessoas habilitadas a se candidatar? Todos os sócios contribuintes, que são os membros do conselho, que nessa pirâmide são sócios também, né? E aqueles sócios que tem na relação da reunião anterior, né? Bom, quem vai ser o presidente, quem vai achar que vai ser isso, não sei, né? Eu espero que tenha, né? Esse sucessor do Marília. E esse mandato temos o plano de se estender até 31/12/2021. Por quê? Como foi aprovado nessa reunião o mandato, né, a primeira parte do estatuto foi aprovada com algumas modificações, que agora o mandato de presidente, que reflete no mandato de conselho deliberativo, de conselho fiscal de 3 anos, né? Foi unânime, todo mundo entendeu que precisava reduzir pelo tempo, né? De 4 anos seria muito tempo, muito desgastante, não só para o presidente, mas para todos os participantes do Marília Atlético Clube, vamos dizer assim. Então, já vou aproveitar essa situação, Jorge, para poder fazer um procedimento de transição do Estatuto Novo, porque a ideia é reunião de Conselho Deliberativo ficar 1 ano e meio antes da eleição do presidente, para acabar com aquele efeito surpresa que vimos no decorrer do tempo. Se elege num dia membros do Conselho e depois o presidente. Então, a minha ideia é acabar com aquele efeito surpresa, para não pegar fazer uma coisa mais justa, mais assentada, vamos dizer assim, né? Então, o Conselho que já foi o Conselho que já foi eleito 1 ano e meio antes da eleição do presidente, quer dizer, ela já está consolidada, né? Então, a gente tem uma eleição mais justa e criteriosa, onde o Marília Atlético Clube sai ganhando, né? Então, a reunião, em resumo, ela acabou nisso, né? E agora é a próxima reunião, dia 12 de abril, né? Uma eleição importante, mais uma reunião importante, para dar os rumos para o nosso Marília, né? Então, disso tudo, espero que saia ganhando o Marília Atlético Clube. Um termo que você utilizou, né? No caso dessa antecipação de eleição para presidente do clube, né? É um mandato de transição de ajuste, né? Pelo fato do Sojinha ter o mandato ainda até dezembro de 2020 e está pedindo essa antecipação da eleição. Então, o novo presidente do MAC, ele já vai estar condicionado a essa aprovação do novo estatuto do clube, de 3 anos o mandato do presidente com uma recondução. Então, no caso, aí ele assumindo após o dia 12 de abril, o mandato dele vai até dezembro de 2021. É isso, Crisão? Isso, sabe por quê, Jorge? Porque se eu colocar 3 anos exatamente do dia 12 de abril, toda a eleição, vamos imaginar lá em 2022, que seria de 3 anos, vai pegar a eleição durante um campeonato. E normalmente isso não se permite em clube nenhum do futebol brasileiro, né? Uma eleição durante um campeonato, quer dizer, o presidente anterior faz todo o planejamento e depois, de repente, ele pode ser surpreendido numa eleição em plena disputa do campeonato, porque 12 de abril normalmente se disputa um campeonato da Série A3, que seja qual divisão que seja, né? Então, para evitar por isso que eu falo que é um procedimento de ajuste, de transição. Então, para quê? Para chegar em 2020
como o mandato desse presidente, que será eleito dia 12 de abril próximo, até 31 de 12 de 2021, será feito sempre no mês de outubro ou novembro, para poder já eleger o próximo presidente para 2022. E aí, depois dado esse ajuste, Jorge, aí teremos um calendário realmente definido, né, de um mandato 2022 a 2023, 2024, né, e o Conselho Deliberativo sempre no meio do ano de 2023, por exemplo. Então, isso vai fazer parte de uma transição e de um ajuste, que seria, de qualquer forma, Jorge, seria o necessário, né? Bom, deu para entender bem, fazer algumas colocações a esse respeito, Jorge. Em primeiro lugar, eu não vejo assim tanto problema você assumir no meio de um campeonato. Muitas equipes do futebol brasileiro, equipes consideradas grandes, por sinal, assumem no meio do campeonato e no outro dia já toma posse. Isso eu estou cansado de ver. Na minha opinião, a melhor forma é essa que está sendo encontrada, tá? A melhor forma justamente é essa. Só que ele explicou bem também que é um período de transição que vai ser feito aí, porque senão ia ter que ser no dia 12 de abril de 2022. Sim. E não no dia 31 de 12, né? Exatamente. Porque aí não dá os 3 anos. Exatamente, Ronaldo. É isso que ele acabou explicando, né? A eleição vai acontecer, lembrando que para escolha apenas do presidente e do vice do clube. Não tem mais como acontecia, Ronaldo, até há alguns anos, que quando você montava uma chapa para concorrer à presidência de um clube, você tinha que ter presidente, vice, segundo vice, tesoureiro, secretário, isso daí não há mais. Não tem? Nesse próprio estatuto que vai ser reformulado, no atual estatuto, ele já não tem essa obrigatoriedade. Você elege o presidente e o vice e aí eles ficam responsáveis por nomear outros cargos da diretoria executiva, que eu acho que também é o certo. Acho que você não tem que ficar nomeando 300 pessoas que muitas vezes é cargo aspone, vamos dizer assim, né? Não serve para nada. Então eu acho que, na minha opinião, correta. Claro que também, para o pedido de eleição, foi feito pelo fato também do nosso amigo Ica, que é o vice-presidente hoje do Marília, também não querer assumir a presidência do clube, porque legalmente ele fala, não, o Sojinha está renunciando, eu sou o vice, eu vou assumir o comando do clube, mas o Ica não quer isso. Então, por isso que foi então aceita a proposta de uma eleição para o dia 12 de abril, então, que vai acontecer para a escolha do novo presidente e vice. Óbvio que o presidente, a não ser que aconteça algo inesperado, será o Eduardo Nascimento. Por mais que ele mesmo tenha dito na reunião do conselho, né, ele também não quis gravar a entrevista, mas falou com a gente, ele falou, olha, eu sou candidato a ajudar o MAC. Né, desconversou sobre ser presidente ou não, mas é claro que acho que dificilmente ele não será o presidente, ou pelo menos o vice, né, no caso, até porque ele já está comandando o departamento de futebol do clube. E no próximo bloco a gente vai falar até sobre os 6 novos membros do Conselho Deliberativo, né, os 6 novos membros que agora completam 21, e também, né, só para destacar, o Crisão até disse na entrevista agora, quem vai poder participar do pleito? Eu já estou até triste aqui, porque eu não vou poder, né, Jorge? Não, presidente. Na verdade, o número está limitado a 30 pessoas. Quem são essas 30 pessoas? São os 15 conselheiros, até antes da nomeação desses 6, eram os 15 conselheiros, mais os 15 nomes aprovados como sócio-contribuintes na última reunião que foi realizada no dia 2 de fevereiro. Então, entre esses 30 nomes, sairá o presidente e o vice do clube, a não ser que não haja nenhum desses 30 interessado a assumir esse cargo, mas, né, até por tudo que está se caminhando nesse processo de transição, Sojinha não ia largar nesse momento e chamar uma eleição sabendo que não tinha ninguém para pegar. Então, será o Eduardo Nascimento, só não sei se vai ser como presidente ou vice, e podendo até eventualmente, claro que aí eu já não acredito, né? O prefeito da cidade, o Daniel Alonso, ele pode até ser o presidente do MAC. Né? Porque ele faz parte, ele é um dos sócios contribuintes e também é um dos 6 novos conselheiros titulares do Marília, né? Então, ele, se quiser, pode concorrer ao cargo de presidente ou até mesmo de vice do Marília, mas acredito que esse não será o caso para essa eleição, até porque ele comanda a cidade, já tem muitos problemas para resolver e eu acho que pegar mais o Marília não seria um bom negócio, não. Mas a gente vai falar sobre esses 6 novos conselheiros no próximo bloco e a segunda parte da entrevista com o Crisão, explicando sobre esses 6 novos conselheiros do Marília e, é claro, tudo sobre o novo reforço também do MAC. Eu vou querer saber, Jorge, se ex-presidentes do MAC pode ser candidato a presidente na próxima eleição, tá certo?
depois do intervalo comercial. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Antes de falar da nova contratação do Alves Celeste, quero saber do Jorge, como encerrei esse bloco. Queria saber, por exemplo, tem vários ex-presidentes que eventualmente poderiam ser candidatos a presidente novamente agora. Isso é possível, Jorge? Não, não será possível, até porque esses presidentes, ex-presidentes, poderiam ser intitulados como sócios honorários do clube. E pelo menos o que foi dito, né, de momento na atual conjuntura do Alves Celeste, é que não existe nenhum sócio nessa categoria. O MAC hoje tem 30 associados, sócios contribuintes, ou seja, que pagam uma taxa de anuidade que hoje está avaliada em R$600, que pode até ser dividida em 12 vezes. Então, hoje, atualmente, o MAC não tem nenhum sócio honorário. Isso está previsto no estatuto, pode haver sócios honorários, não é uma obrigação, pode haver esses sócios honorários, mas hoje não há. Então, hoje está a eleição do MAC para a escolha do novo presidente a partir do dia 12 de abril, ela está restrita a 30 nomes e todos eles como sócios contribuintes. Ok, João. Bom, só para destacar então, Ronaldo, que na reunião do Conselho Deliberativo do último sábado, então, além desse pedido de antecipação da eleição presidencial do clube feita pelo Antônio Carlos Soginha, também teve a definição dos 6 novos conselheiros titulares do Marília Atlético Clube, né? Lembrando que estavam essas 6 vagas abertas
para 15 nomes. Não houve uma eleição porque apenas 6, vamos dizer assim, se candidataram, entre aspas, né? Os nomes já estavam acertados para quais seriam membros do conselho titular. E entre os 6 conselheiros titulares, Ronaldo, o advogado, as novidades então, o advogado Alexandre Sala, que é o único que não tem uma ligação direta com o poder público, os outros 5 todos têm ligação com a administração municipal, entre eles o prefeito Daniel Alonso, né, que é um conselheiro titular também. Além deles, o Alisson Alex de Souza, que é procurador-geral do município. Também temos aqui o Márcio Augusto Espósito, que é chefe de gabinete da prefeitura. O Valdeci Fogaça, presidente da Indurb. Eu esqueci aqui um outro nome. Vamos lá. Será que eu não coloquei? E o Eduardo Nascimento, secretário de esporte. Então são 6 nomes que agora integram o quadro de Conselho Deliberativo do Marília. Com eles, o MAC tem agora 21 conselheiros. No estatuto, você pode ter até 31 titulares. Só que o estatuto diz lá, ele é muito claro nesse sentido, Ronaldo, que 10 cadeiras dessas 31 como conselheiros titulares, elas necessariamente precisam ser ocupadas por sócios vitalícios. E o MAC não tem nenhum hoje sócio vitalício, né? Então, só sócios contribuintes, como a gente destacou. Pelo estatuto é sócio contribuinte, sócio honorário e sócio vitalício. Hoje o MAC só tem sócio contribuinte. Então, ficam 10 cadeiras vagas para membros titulares. E aí, numa próxima reunião, Ronaldo, desses 11 nomes, aliás, não, desses nomes que restaram, né, da lista de 15 sócios que poderiam integrar o conselho titular, pode ser que na próxima reunião, já no dia 12 de abril, né, que está marcada aí já o próximo encontro, que é justamente a eleição presidencial, pode ser que alguns desses nomes integrem o quadro de conselheiros mais suplentes. Conselheiro suplente, no caso de algum titular renunciar ou ser afastado ou algo do tipo, você utiliza um dos 10 possíveis nomes da suplência para integrar o quadro de titular. Como o Crisão também disse na entrevista no bloco anterior também, né, foi votado e aprovado a primeira das 3 partes do novo Estatuto do Marília, que já deve entrar em vigência e talvez já no segundo semestre, e da primeira parte o principal assunto, que era o tempo de mandato do presidente do clube, que até então era de 4 anos com uma reeleição. A reeleição continua de apenas uma, mas agora com um tempo menor de 3 anos. Então, são essas situações abordadas na reunião do Conselho Deliberativo. E só para finalizar esse assunto, Ronaldo, o que foi também reiterado é que seguem abertas as inscrições para qualquer pessoa que quiser se associar, ser um sócio contribuinte do Marília Atlético Clube. Só que não pode votar na próxima. Não, né? Nessa eleição do dia 12 de abril ele não participará, mas possivelmente já estará participando da eleição para o Conselho Deliberativo. Se a eleição presidencial, né, do clube foi antecipada para o dia 12 de abril, a eleição para conselheiros, né, para a escolha do novo quadro do Conselho Deliberativo, Ronaldo, ela está mantida. O atual mandato do Conselho Deliberativo vai até dezembro de 2020. Então, entre outubro e novembro do ano que vem, terão que ser realizadas as eleições para a escolha dos novos conselheiros. Então, já esses que se tornarem sócios contribuintes, eles poderão participar aí do pleito, né? Poderão votar e até mesmo serem votados para a próxima reunião, para a próxima quadro do Conselho Deliberativo. Então, o que é preciso? Você vai até a secretaria do clube, preenche um formulário e aí na próxima eleição, no próximo encontro do Conselho Deliberativo, que vai acontecer no dia 12 de abril, o Conselho observa e se tiver a aprovação de 2 sócios contribuintes, dos nomes que estão lá, eles já estão automaticamente aprovados como sócios e aí poderão futuramente integrarem o Conselho Deliberativo do MAC. Então, até porque, Ronaldo, nessa reunião acontecida no último sábado, apenas 2 nomes preencheram um formulário na secretaria. Um deles é o Brunão, né, o presidente da Mancha Azul, e também um outro torcedor, o Diego Alves, né, o Diego Alves, que inclusive administra uma das comunidades do Marília na internet.
Foram os 2 únicos nomes que se manifestaram com interesse de se tornarem sócios contribuintes. Os nomes foram analisados, mas ainda não foram aprovados. Serão aprovados, segundo o próprio Conselho Deliberativo, no dia 12, após a eleição para presidente do clube. Então, ainda segue aberto, as inscrições são ilimitadas, né? E aí você precisa de aprovação, e sendo aprovado como sócio contribuinte, você passa a pagar uma taxa anual de R$600, que pode ser até dividida em 12 meses. Então, essa situação continua, apesar da procura ser ainda pequena, mas ela está aberta e o número é ilimitado para você se tornar sócio do MAC. Você já ouviu dizer que futebol é uma coisa espetacular, Jorge? Muitas vezes. Muitas. E tem mais uma prova disso aqui. No jogo pela Liga dos Campeões da Europa, PSG e Manchester, o Manchester está ganhando por 2-1. E se eventualmente fizer o terceiro gol, classifica por ter feito um gol a mais que o PSG no primeiro jogo. E aos 45 minutos do segundo tempo, o VAR foi chamado, porque a bola teria desviado no braço de um jogador do PSG, e tem pênalti para o Manchester United. Se confirmar o pênalti, o Manchester elimina o PSG. Seria, se isso acontecer, mais uma eliminação traumática para o PSG. Você se recorda, há 2 anos, que o PSG foi eliminado pelo Barcelona, onde estava ainda o Neymar. O primeiro jogo na França, o PSG havia ganhado de 3-0. Você fala, bom, acabou o jogo. E o PSG ainda fez um gol em Barcelona, só que o time comandado por Neymar, Messi, Suárez, fez 5. Chegou a ganhar de 5-1 e eliminou o PSG. Então, se acontecer isso, mais uma eliminação traumática para o galáctico PSG. Eu acho que, eventualmente, o PSG sendo eliminado, a vida do Neymar acho que vai ser abreviada nesse time. Eu acho que a torcida já vai pedir a cabeça dele, né, Ronaldo? Eu acho que há uma pressão muito grande. Eu acho que cabe até um outro programa, acho que a gente, até para comentar sobre isso, né? Eu vi uma declaração do ex-jogador Neto, né, do Corinthians, que hoje é comentarista e apresentador de TV. Eu não sou muito fã do Neto, não gosto muito, mas ele deu uma declaração sobre o Neymar que eu concordo muito em relação a se o Neymar vai ser o melhor jogador do mundo. E eu concordo com ele quando ele diz que o Neymar, na visão dele, né, e eu acredito nisso também, de que é mais um jogador midiático do que propriamente um atleta. Por isso que dificilmente, enquanto Messi e Cristiano Ronaldo estiverem no páreo, dificilmente ele será, mas isso daí é uma discussão para outro programa. Gol do Manchester. Que coisa, hein? Mais uma eliminação traumática. Mais uma eliminação traumática. Que coisa absurda. Pois não, Jorge, temos contratação. Bom, vamos a um assunto também muito importante do Alves Celeste, né? Informação apurada agora à tarde do novo camisa 9 do MAC, né? A diretoria não confirmou nada, mas a gente entrou em contato com o próprio jogador que se apresenta na segunda-feira. E trata-se de Lucas Lima, não o que está jogando no Palmeiras, né? Infelizmente. Apesar de ser marilhense, né? Até porque ele não tem idade para jogar Bezinha, que é sub-23. Mas tá aí, ó, Lucas Lima, enquanto a gente acompanha as imagens, novo centroavante do Marília. O jogador estava agora, até o mês passado, jogando... Alto em 1,89 m. Olha aí, os gols, a gente vai mostrando os gols. Esses são os gols pelo São José. O ano passado ele jogou a Bezinha. Bela altura para um centroavante. Inclusive foi comandado pelo atual técnico do MAC, né, do Ricardo Costa, no São José. O São José que foi até a semifinal, foi eliminado pelo Comercial, né? E não conquistou o acesso ao São José. O Comercial foi vice-campeão, subiu junto com o Primavera e o São José ficou pelo meio do caminho. E aí o Lucas Lima, que foi o 4º goleador geral da Bezinha, marcou 10 gols com a camisa do São José. Jogador, então, que conversei com ele agora à tarde por telefone, está na cidade de Guaratinguetá e se apresenta ao Marília na próxima segunda-feira. Ele mora em Guaratinguetá? Ronaldo, eu não sei se ele mora em Guaratinguetá, ele jogou 2 anos lá, né? Ele é da região, porque ele nasceu em Taubaté. Ele é da região ali do Vale do Paraíba, né? Próximo ali, ele é daquela região ali, né? E ele jogou 2 anos. Jogou no Mantiqueira, né? Jogou no Mantiqueira. O Lucas Lima tem 22 anos, né? Tem o último ano dele na Bezinha, né? Que ele pode atuar na Bezinha. Vem para ser o goleador do time, principal reforço aí do setor ofensivo do Marília, né? Como eu disse, ele estava no Grêmio Anápolis jogando o Campeonato Goiano. Ele jogou as 6 primeiras rodadas, 4 delas como titular, mas aí também não marcou nenhum gol. Eu não sei que tipo de problema que aconteceu. Ele acabou rescindindo o contrato no último dia 21 com o Grêmio Anápolis, que está numa situação bem delicada no Campeonato Goiano, e aí rescindindo o contrato, já acertou
com o Marília. Eu acho que era até uma questão inevitável, né, que ele viesse para o Alves Celeste, porque é um jogador que o técnico Ricardo Costa gosta muito, a não ser que recebesse uma proposta irrecusável, mas fatalmente viria para o Marília, né? Então o Lucas Lima será reforço do Marília. E o curioso, Ronaldo, é que ele nunca jogou na categoria de base de time algum. Ele jogou futebol amador, né, varziano, um bom tempo. Estava aí de 2014 até 2017, praticamente, jogando futebol de salão. Jogava no Taubaté. Jogava futsal. Foi esse tamanhão todo? E aí ele pivô tudo, né, habilidoso. E aí foi chamado pelo Mantiqueira para jogar a Bezinha de 2017. E ele foi, inclusive, campeão com o Mantiqueira, que subiu da Bezinha como campeão para a Série A3, inclusive batendo na final o São José do Ricardo Costa, em 2017. O Ricardo Costa subiu com o São José como vice-campeão, o Mantiqueira foi campeão. O Lucas Lima marcou o gol do título com o Mantiqueira, e depois eles foram jogar juntos, né, o Ricardo Costa e o Lucas Lima, juntos no São José. Então, um jogador de 3 anos no futsal, aí subiu na Bezinha com o Mantiqueira, e o ano passado permaneceu no Mantiqueira, jogou a Série A3, inclusive enfrentou o MAC naquele fatídico jogo em que o MAC perdeu para o Mantiqueira na segunda rodada, né? Aquele time que a gente considerava semi-amador, né? Era um time amador, e venceu o MAC no Bento de Abreu por 1-0. Ele não marcou o gol, mas esteve como titular naquela partida. Mesmo o Mantiqueira rebaixado, assim como o MAC foi, ele marcou 6 gols, foi o artilheiro do time, e depois, no segundo semestre, defendeu o São José do Ricardo Costa e chegou até a semifinal da competição. Então, é o novo reforço do Marília. A gente já mostrou as imagens dele aí, tem para ser o camisa 9 do Alves Celeste. O que eu achei interessante nas imagens que nós vimos aí, todos os gols dele, embora 1,89 m, com os pés, né? Ele é um jogador que se movimenta muito, né? Apesar da boa estatura, ele não é aquele centroavante paradão, né? Ele se movimenta bastante, tem uma característica muito interessante. E o MAC, que já tem outro centroavante no elenco, né, que marcou 7 gols na Bezinha do ano passado, o Lucas Souza, da Inter de Bebedouro. Lucas Lima e Lucas Souza. Lucas Lima e Lucas Souza, Ronaldo. Vai fazer uma dupla sertaneja aí, Jorge. E são 2 goleadores da Bezinha do ano passado. Então, quer dizer, o MAC tem um jogador de 22 anos, outro de 20, e que vão brigar pela titularidade. Mostra que, pelo menos para o nível da Bezinha, são 2 centroavantes aí que impõem respeito, né? Eu acho que não deixa dúvida disso, né? E com isso o MAC, de fato, já tem o seu 7º reforço acertado para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Jogadores que estão de folga desde a sexta-feira à tarde, né? Foram liberados para o Carnaval. A reapresentação acontece somente amanhã, né? Depois de quase uma semana depois, a reapresentação. Podemos ter mais novidades, mas a diretoria não quis falar sobre o assunto ainda, se quem pode chegar. Deve chegar mais reforço, um lateral direito ainda pode chegar, um meia. Tem as possibilidades, a gente ainda não descobriu os nomes, mas do centroavante, né, que vem para ser o homem-gol do Marília, a gente já trouxe aqui em primeira mão, então, o Lucas Lima. Além deles, então, Ronaldo, zagueiro Cita Júnior, que estava no Taquaritinga, o lateral esquerdo Wesley, que se apresenta no dia 12, na próxima terça-feira, campeão com o Primavera de Indaiatuba, né? O Wesley está na Bahia e se apresenta no Marília na próxima terça-feira. O lateral direito Giovani, que estava na Independente de Limeira, também jogou a Bezinha do ano passado. O volante Matheus Chiclete, que defendeu a Penapolense na Copa Paulista de 2018. O meia Helder, que estava no Taquaritinga, também da Bezinha. E também se junta ao Lucas Souza, centroavante da Inter de Bebedouro. São esses os nomes acertados com o MAC até o momento. E como eu disse, amanhã na reapresentação também poderemos ter mais novidades. Acabou lá na França, Manchester United 3-1. O técnico do PSG está com gozação também, né? Ele, deixa eu ver quanto que foi aqui. É o Thomas Tuchel, né? Ele, aos 49 minutos do segundo tempo, depois de tomar o gol, ele pôs o Cavani no lugar do Daniel Alves. Quer dizer, o Cavani estava no banco de reservas. Aí... Eu vou te contar, é o outro que vai cair, né, Jorge? Ah, com certeza. Uma eliminação traumática como essa não acostuma fazer estragos grandes aí. Pode ter certeza, ainda mais para um time do PSG que praticamente contrata quem quer, né? Então, pode ter certeza que cabeças vão rolar no time da França, né? O time galáctico da França. Tem algum
Alguma informação Bom, a mais? não, só para a gente amanhã vai trazer bem mais informações do Alves Celeste, né? Como eu disse, a reapresentação do elenco aí já em definitivo para a Bezinha. A estreia do MAC no Campeonato Paulista da 4ª Divisão no dia 14 de abril, 2 dias depois da eleição para a escolha do novo presidente do clube, contra o Vossen lá em Assis, um domingo às 10 horas da manhã. Né? Então o MAC que está num grupo com Vossen de Assis, Assisense, Santa Cruzense, Elo Esporte de Capão Bonito e o Itararé. 6 times no grupo, todos jogam entre si em turno e retorno. Os 4 primeiros colocados avançam para a segunda fase. Vamos para uma sessão de abraços, vamos lá. Vou mandar um grande abraço para o Wagner Mosquete, viu, Jorge? O Wagner é tio do Anderson. O Anderson Mosquete, que está nos acompanhando também. E o Wagner é outro que não perde um programa todos os dias. Obrigado, viu, Wagner? Sucesso aí para você. Mandar um abraço aqui para o João Vitor de Oliveira, que está lá em Portugal nos acompanhando. O nosso atleta olímpico. Sim. Obrigado, João. O Valdecir Sá e o nosso conselheiro, o Wilson Gino. Algum alô? Vou mandar um abraço para o Ica, né? Ainda nosso vice-presidente. Né, Ica, grande abraço, obrigado pela audiência. Para o Giovanni Leme, ex-volante do Marília Atlético Clube. Para o Márcio José Rara, também nos acompanhando. Dr. Fábio Vilaça Guimarães, cardiologista, né, o Nivaldo de Souza. Agradecer então a todos que participaram aí ao longo do nosso programa. O Aleph Rafael, né, o Matheus Dassan. Obrigado aí todos pela audiência, por mais esse programa aí recheado de informações do MAC. Tá certo. E o jogo do Porto não tem prorrogação, Jorge? Já vai para os pênaltis direto? Prorrogação, Ronaldo. Liga dos Campeões tem prorrogação. Aqui parece que está apontando o pênalti já. Está apontando? Mas amanhã a gente fala. Bruno Pereira também nos acompanhando. Obrigado, Bruno. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.